primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Meus irmãos e irmãs queridas, se alguém tem um bebê, as nossas irmãs também estão ali prontas para o berçário, tá bem? Falando em berçário, nós como colégio pastoral estamos aí já desenhando aí um melhoramento do nosso berçário, tudo para a glória de Deus. Nós queremos mais e mais crianças aqui. Não existe um lugar melhor onde as crianças podem estar, senão na casa do Senhor, na igreja e com a igreja, juntos, glorificando o dono da igreja, Jesus Cristo. Para aqueles que também chegaram após o início do culto, uma boa noite. Vamos lá então, uma boa noite. Muito bem, é um prazer contar com a vossa presença. Nós somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E somos uma família especial. Sabe por quê? Somos a família de ninguém menos do que Deus. Aquele que está no trono, e desse trono jamais sairá. A Ele toda a glória. Abramos a Escritura Sagrada na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, agora a partir do versículo 14. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, o versículo 14. Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Assim se encontra a palavra do Senhor. Paulo vai repetir a mesma linguagem do primeiro versículo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, igreja triunfante, como sobre a terra, igreja militante. Agora o conteúdo da oração: para que, segundo a riqueza da sua glória, primeiro pedido, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, na nossa vida espiritual, no centro de comando da vida. E assim, como consequência, habite Cristo no vosso coração, segundo o pedido, pela fé, estando vós arraigados, uma linguagem da botânica, e alicerçados, uma linguagem da arquitetura, da engenharia, em amor, a fim de, outro pedido, poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí ele encerrou a oração. Agora vai para um encerramento, uma doxologia, um ato de adoração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, essa é a segunda oração paulina. Essa é a segunda oração que se encontra na carta de Deus dirigida aos Efésios. A primeira oração ela está no primeiro capítulo.
E a segunda oração nesse terceiro capítulo, Daniel. E nessa oração, repetindo o tema do sermão que deste púlpito anunciamos há 8 dias, nessa oração, o apóstolo Paulo também compartilha conosco causas pelas quais vale a pena se engajar. As causas pelas quais vale a pena ele se colocar de joelho diante do Pai que toma o nome de toda a família, nos céus, igreja triunfante, na terra, igreja militante. Ora, do primeiro versículo ao versículo 13, Paulo compartilhou conosco, agora falando no singular, uma causa pela qual ele se tornou prisioneiro de Cristo. Que causa é essa? A igreja composta por judeus e gentios. O corpo de Cristo feito de judeus e gentios. Por essa causa, ele se apresenta logo no primeiro versículo como prisioneiro de Cristo Jesus. Essa seria a mensagem de uma outra estrutura homilética. E aí falaríamos apenas no singular. E aí citaríamos apenas o versículo 6 do capítulo 3. Porque o versículo 6 do capítulo 3 é a causa, falando no singular, pela qual Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, pela qual encontro-me preso. Mas não se esqueçam, eu não sou encarcerado de Nero, eu sou um prisioneiro do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Do versículo 14 até o versículo 21, muito especialmente o 19, Paulo diz também que por essa mesma causa, a igreja, que é feita de judeus e gentios em Cristo, ele se coloca de joelho diante do Pai. Ele continua dizendo, essa causa é a mesma, falando no singular. Por essa causa sou prisioneiro de Cristo. Primeiro versículo. A igreja feita de judeus e gentios em Cristo. Versículo 14. Por essa mesma causa, a igreja, a noiva do Cordeiro, o corpo que é composto de judeus e gentios, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Agora é claro, mais uma vez, nós não ficaremos no singular. Nós aproveitaremos a riqueza da palavra de Deus e vamos mais uma vez seguir aqui um sermão no plural. As causas pelas quais Paulo dobrou seus joelhos diante do Pai e orou. As causas que levaram Paulo a dobrar os seus joelhos diante do Pai e orar. Agora preste bem atenção, que logo na introdução desse texto, Paulo nos chama a atenção para alguns elementos da fé importantíssimos. Claro, a oração. Tiago, lá na carta de Deus que carrega o nome de Tiago, diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí Paulo diz: por esta causa, pela igreja, pelo corpo de Cristo, feito de judeus e gentios, eu oro, eu me ponho de joelhos. Isso como introdução. Ele ora. Povo de Deus, valorizemos a oração. Nós servimos
Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Esses dias, com frequência, eu tenho repetido o pedido de um dos contemporâneos de Cristo, que se dirigiu a ele desse: basta apenas uma palavra tua. Basta apenas uma palavra tua. E eu tenho pedido sobre determinado assunto esses dias: basta apenas uma palavra tua. Porque o nosso Deus, Gislene, é vivo e verdadeiro. Eu chamei de Gislene, troquei, não foi Gislene? Vivo e verdadeiro. Valorizemos a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E porque ela pode muito em seus efeitos, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, Tiala, Paulo disse: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Selminha, Cristo disse: pedi e dá-se-vos-á, Sermão do Monte. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Quem ordenou foi ele, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, aquele a quem João, o apóstolo, descreve assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Foi ele quem disse. Aí Paulo diz: por esta causa, pela igreja, pelo corpo de Cristo, composto por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, eu me ponho de joelho. Oração. Ainda nessa introdução eu quero chamar a atenção para um outro elemento importante. Paulo diz que por esta causa, pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela noiva do Cordeiro, composta por judeus e gentios, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aí agora pensamos em Apocalipse 5. Ele diz que se põe de joelhos. Já parou para pensar nisso? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós temos variadas formas físicas para a prática da oração. Muito especialmente o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça orava muito especialmente de pé, levantava as mãos para o alto. Mas se orava também sentado, se orava também prostrado, e se orava também de joelho. Agora, sabe em que momento se orava de joelhos? Em momentos intensamente sublimes, em momentos intensos. Todos os momentos diante de Deus são intensos, mas observe quando ele diz: eu me coloco de joelho diante do Pai. Paulo está dizendo o seguinte: porque a causa pela qual eu vou orar, ela é nobre, então tem que ser de joelho diante dele, porque somente ele pode fazer o que eu vou pedir. É plena reverência, é total reverência. Aí aqui vem uma observação nessa introdução do sermão. Como anda a nossa reverência para com Deus? Como anda a nossa reverência para com Deus? Como fruto dessa anarquia propagada nas universidades, nas escolas, e a anarquia que tem adentrado nas igrejas, o sagrado hoje tem sido banalizado. E quando Paulo diz: por esta causa me imponho de joelho, meu irmão, é uma linguagem solene. Deus ouvia o judeu orando de pé também, mas quando o judeu se colocava de joelho, era por questões intensas, razões intensas.
Nós temos orado, e nós temos orado com reverência, e nós temos orado com intensidade. Mas ele diz mais: eu me coloco de joelho diante do Pai. Meus irmãos amados, nós não somos órfãos. Mesmo quando os nossos pais biológicos partem, não ficamos órfãos. A igreja tem o Pai Celestial. Eu me ponho de joelho diante do Pai. Esse Pai a quem nos dirigimos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Paulo está dizendo: diante do Pai eu me ponho de joelho por vocês. Queridos, será que nós temos atentado para o privilégio de termos acesso ao Pai Celestial? Quando o assunto é esse Pai Celestial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu estado de humilhação, ensinando os seus discípulos e a nós também hoje, ele disse: qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará um escorpião. Agora veja que excelência, presbítero querido Moisés, presbítero querido Humberto, presbítero querido Clécio. Veja que excelência, a conclusão dele, seu Emanuel, veterano de guerra. Continue firme, homem. Dona Isabel está aí? Está ali. Olha só, Dona Isabel, a conclusão do nosso rei: ora, se vós que sois maus, se vós que carregam o pecado, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, e não é assim? Qual é o pai que não quer dar boa coisa ao seu filho, não é, André? Se vós, pecadores, querem dar o melhor para os vossos filhos, não é, Gi? Yasmin só recebe o melhor de ti. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, louvado seja o seu nome. Gente, eu me empolgo porque nós somos família dele. Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família dele, em cima nos céus, igreja triunfante, os cristãos que já partiram, e embaixo na terra, igreja militante, a igreja que ainda está aqui lutando contra o pecado, o mundo e o diabo. E Camila, nós temos esse Pai, Camila. Meus irmãos, ainda nessa introdução eu quero destacar um outro elemento que ele diz: eu me ponho de joelho diante, por esta causa. Pastor, é só introdução, misericórdia. Não olhe para o relógio não. Por esta causa eu me ponho de joelho, Elinardo, diante do Pai. Agora observe aí agora, que toma o nome de toda a família, em cima nos céus e embaixo na terra. Com Deus ninguém nunca vai poder fazer o filme Ele esqueceu dos seus. Não haverá jamais um filme relacionado a Deus, esqueceram de mim. Ninguém jamais fará um filme relacionado à igreja, esqueceram dela. Porque o Pai, Ele toma o nome de toda a família dele. Com todo o respeito àqueles que sofrem hoje de problemas mentais, de esquecimento, e a nossa querida irmã Denise não está aqui hoje, porque eu diria: Denise, é a área dela, não é? Ela trabalha com essa área aí.
Mas Deus não sofre desse, jamais sofrerá de amnésia. Jamais sofrerá. E Ele nos chamará naquele dia pelo nome. Cida, Emerson, Jairene, Jade, Lília, Esther, Glênio, Carlos, Marlene. Ninguém vai precisar ficar dizendo no pé do ouvido dele: o senhor está esquecendo de fulano de tal. Nós precisamos que um ajude o outro. Pastor, ou Diácono Luciano, fulano de tal, Presbítero César, lembra fulano? Não, ele não. João, Luciana, Maxwell, Carol, ele vai chamar nome por nome. Esse pai, ele não se esquece de nenhum dos seus. E nós somos família dele, gente. É para vibrar quando estamos cantando. Ei, no dia 30, independentemente dos resultados, devemos estar aqui vibrando, porque nós não ficaremos órfãos jamais do nosso Deus. Independentemente dos resultados, o nosso Deus jamais sairá do trono. Aí agora sim, Paulo falando no plural, em cima da singularidade do apóstolo Paulo, falando no plural, pois ele deixa esse gancho para nós. Vamos então para as causas pelas quais ele dobrou o seu joelho diante do Pai. No singular nós já sabemos, a igreja feita de judeus e gentios, o corpo de Cristo composto de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas no plural, Bíblia aberta, Efésios 3, versículo 14, começando pelo 15. Que ele começa agora, muito especialmente o 16, melhor dizendo. Ele começa a compartilhar as causas através dos seus pedidos compartilhados. Ele está dizendo: olha, eu quero compartilhar com vocês o que é que eu peço em minhas orações. Gente, Elinardo, querido, Thaís, ou Angélica, Cleo, ou Raquel, carinhosamente Kel, o Cezinha. O apóstolo Paulo está preso, encarcerado. Talita, em nenhum momento nessa oração nós encontramos Paulo dizendo: eu me ponho de joelho diante do Pai para me tirar daqui. Isso nos impressiona, gente. Não é que ele estivesse errado se fizesse esse pedido. Ou vocês acham que lá na secundariedade ele não fez? Eu creio que sim, não é pecado, mas não foi prioridade. E não foi prioridade, a prova está aí, ele não compartilhou nenhum desses pedidos. Aqui não. Ele não pede isso, gente. Jovens queridas, como é bom vê-las aqui. Ele não pede pelas suas necessidades físicas. Isso é que nos impressiona, não é? As nossas orações denunciam o nosso nível de espiritualidade. O conteúdo das nossas orações denunciam os nossos níveis de maturidade cristã. O assunto que tem mais predominado na tua oração está deixando bem claro onde é que está o teu coração. Que isso, pastor? O senhor agora foi... O assunto que tem predominado a tua oração está demonstrando onde é que está o teu coração. Eu não estou dizendo que você está pecando pelo que está pedindo, mas pode pecar dependendo da intensidade do pedido. Porque sempre, em primeiro lugar, deve ser o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas é promessa, vos serão acrescentadas. E é com essa consciência que Paulo não pede comida, não pede bebida, ele não pede indumentárias, ele não pede libertação da prisão. Olha o que ele vai pedir. Tudo voltado para a maturidade cristã da igreja. Todos os pedidos voltados para a espiritualidade saudável da igreja. Todos os pedidos voltados para o crescimento espiritual da igreja. Crescimento qualitativo.
Mônica e crescimento quantitativo auxiliador. Primeiro pedido. Pesquisando vários comentaristas, como o Wismer, ou alguns pronunciam Wismer, um homem muito usado pelo reverendo Hernando Dias Lopes, William Hendricks, um outro comentarista, o próprio João Calvino tem um comentário nessa carta, e tantos outros servos de Deus, cada um usa suas nomenclaturas. Mas aí, tanto pegando carona com eles, como ao mesmo tempo pedindo ao Senhor Deus, para que a partir do vocabulário que Ele nos tem dado, pudéssemos também ter uma certa estética na homilética e sem deixar de transmitir a verdade, nós damos os seguintes nomes aos pedidos de Paulo, sem deturpar o pedido. O primeiro pedido que Paulo faz, e essa é uma das causas pelas quais ele se colocou de joelho, Cabral, Glau, Josué. Veja só, Josué querido. Você sabia, Josué, quando eu olho para ti, eu lembro de Josué 1,9. Fica essa dica, quando chegar em casa você leia Josué 1,9, tá bom? Veja a primeira causa. Sabe pelo que Paulo pede? Pai, energiza pelo Espírito Santo o teu povo. Ele pede para Deus energizar o povo dele pelo Espírito Santo. Ele pede para que o Espírito Santo fortaleça a igreja, energize a igreja. Como assim, pastor? Onde é que está isso no texto? Vamos ler o texto então. Versículo 16. Para que, segundo a sua riqueza, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o que, gente? Fortalecidos. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida, energizada. Mas esse fortalecimento é gerado por quem? Quem é o agente dele? O texto diz, está lá, mediante o seu espírito no homem interior. Quem energiza a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem fortalece a igreja é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é isso que Paulo pede, gente. Por esta causa eu me ponho de joelho. O homem está preso e está pedindo que Deus energize a igreja pelo seu Espírito Santo, que Deus fortaleça a igreja espiritualmente. É nessa mesma carta, e nós vamos chegar lá no capítulo 6, porque é o segundo bloco da carta, o bloco dos imperativos. É no capítulo 6, Lázaro, no versículo 10, Suelene, que Paulo diz assim: sejam fortalecidos no e na força do seu poder. E quem é que nos fortalece no poder de Deus? O Espírito Santo de Deus. Paulo está pedindo para que o Espírito Santo de Deus fortaleça a igreja, energize a igreja. Gente, que pedido maravilhoso! Esse pedido faz parte do teu conteúdo de oração frequente. Esse pedido faz parte da tua agenda de oração, da minha agenda de oração. Tanto no aspecto geral, Senhor, fortalece a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Senhor, fortalece todas as igrejas presbiterianas de Petrolina, de Juazeiro. Senhor, fortalece todas as amadas e queridas igrejas batistas. Senhor, fortaleça todas as igrejas assembleianas. Senhor, fortaleça as igrejas episcopais. Senhor, fortaleça as igrejas congregacionais. Fortaleça, Senhor. Mas aí,
de acordo com a sua proximidade, com a sua intimidade com uma igreja local. Você sai do aspecto geral, vai para o particular. Aí você diz: Senhor, fortaleça mais e mais o amado presbítero Humberto. Senhor, o guerreiro do Senhor. Senhor, fortaleça o presbítero Clécio. Senhor, fortaleça o presbítero César, que é zeloso, à semelhança dos demais na tua obra. Senhor, fortaleça o presbítero Moisés. Saiba de uma coisa, aqui e acolá, você sendo o teu coração bater mais forte espiritualmente. Sabe por que isso acontece? Também por que isso acontece? Porque tem gente orando por você. Sabe por quê? Que aqui e acolá você vê o coração batendo mais forte e você pergunta: o que foi que eu fiz? Talvez você não tenha feito, mas alguém fez, alguém orou. Um membro do sacerdócio real orou por você. Ó, Senhor, abençoa Linardo, Senhor. Abençoa o João. Senhor, Carol. Abençoa, Senhor, o Igor. Igor estava, enquanto cantava olhando para você e dizendo: Senhor, que jovem lindo, usando os talentos ali para te louvar, e disse: preserva-o nos teus caminhos. Claro, Jonathan, eu olhei para você também, guerreiro. Estamos apenas aqui aproveitando o momento. Entendeu, Guilherme? Jovem precioso, talentoso. Ei, garoto, o Senhor não te deu talento para ser enterrado não, viu? Não, vai ter um cafezinho com o pastor contigo. Quem vai pagar dessa vez sou eu, viu? Não se preocupe. Queremos ver você engajado na obra, garoto. Opa, calma, Miguel. Eu me lembrei de você também. Ô, Miguel, preste bem atenção, Miguel. Davi, jovenzinho, já era dedicado na obra do Senhor. Hein, João Pedro? Garoto. Quem foi que chamou Samuel ainda criança? Deus. Samuel. Aí Samuel vai ter com Elias: o Senhor me chamou? Não, menino, vai dormir. Entendeu, João? Samuel. Oi, meu senhor Elias. Menino, vai dormir. Samuel. Samuel. O Senhor me chamou. Meu filho, faça o seguinte. Aí Elias teve aquele: acontecendo na próxima vez, diga: fala que teu servo ouve. Samuel, fala que o teu servo ouve. Era ainda uma criança, gente. Um jovenzinho, gente. Deus fala com crianças, fala com jovens, fala com adultos. Deus fala com o seu povo. Que possamos ter aqui crianças apaixonadas por Deus, adolescentes apaixonados por Deus, jovens apaixonados por Deus. Para melhorar, talvez alguém não goste do termo apaixonado, apaixonados pela glória de Deus. Aí ninguém vai bater em mim, pelo menos alguns estão assistindo. Porque Jonathan Edward usou essa linguagem: a paixão pela glória de Deus. Eu falo isso porque tem alguns hiper-calvinistas por aí às vezes, que eles querem ser mais santos do que o próprio Deus. Mas ainda bem que eles não são. E porque eles não são, eu vou repetir: queremos ver adolescentes aqui nesta igreja apaixonados por Deus. Adolescentes cantando com alegria, com vibração. Ao que está sentado e levantando sua mãozinha no trono. Pastor, e canto presbiteriano levanta a mão? Aí é que levanta mesmo, porque conhece o Deus soberano. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Conhece, João? Seja a glória, seja o domínio. Olha, Josué, pelos séculos dos séculos. Queremos ver Yasmin sempre aqui, crescendo, mas nunca deixando de dizer: louvado seja o Senhor. Fortaleça as nossas crianças, Senhor. Fortaleça os nossos adolescentes, Senhor. Energiza os nossos jovens, a nossa OMP, a nossa UPA.
Abençoa a nossa SAF, fortaleça o PH, presbítero Adualdo Guerreiro. O PH, hein? União Presbiteriana de Homens. O principal nós temos, pastor Abraão. E aí, vamos levar adiante isso também? O presbítero Adualdo vai encabeçar aí. O principal nós temos, homens. O principal nós temos, gente, homens, em Paulo Pacheco. O segundo pedido, ele pede para que, preste bem atenção, continuemos sendo casas onde Cristo se sente em casa. Aí não, pastor, aí foi demais. Não, está lá no texto. Estamos apenas usando o recurso da estética homilética na pregação. Ele pede para que continuemos sendo casas onde Cristo continue se sentindo em casa. Ah não, pastor, por favor. Ah, essa foi demais, por favor. Onde é que está isso no texto? Então vamos lá. O texto aí, Bíblia aberta? Então bora. Vamos lá, vamos caminhando aí. Versículo 17. Porque é como uma escada, e quem usa essa expressão é tanto o Hernandes os Dias Lopes como o Wisber no comentário. Esses pedidos que você encontra aqui é como que uma escada que vai subindo degraus. Degrau de uma escada, melhor dizendo, e vai fazendo você subir. Uma igreja energizada pelo Espírito Santo, o resultado dela, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em... Aí você lê o texto, espera aí, pastor, mas Paulo está falando para a igreja. A igreja já é habitada pelo Espírito, por Cristo, é ou não é? Correto. Então, pastor, nos ajude aí, porque Paulo diz, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Entendam que a experiência da habitação do Espírito e de Cristo são a mesma coisa. Então, quando Paulo pede no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, e aí ele conclui o versículo dizendo, estando vós arraigados, com a linguagem da botânica, uma árvore que tem uma raiz bem profunda, e alicerçados, um edifício com alicerce bem feito, em amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo já habita, mas Ele não só quer habitar, Ele quer se sentir em casa, na tua vida. E Ele se sente em casa quando a tua vida é regida pelo Espírito Santo. Aí Ele se sente em casa. Jesus Cristo, Ele já habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer se sentir em casa, e Ele se sente em casa quando nós dizemos não ao pecado. Ele se sente em casa quando lutamos contra o pecado. É essa mesma ideia que Paulo aborda em Efésios 5,18. Quem se lembra aqui? Não vos embriagueis mas enchei-vos do Espírito. É a mesma ideia. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer muito mais do que isso. Ele quer nos governar plenamente, Ele quer nos reger totalmente. Por isso a ordem, enchei-vos do Espírito. Deixem-se ser governados pelo Espírito. Sujeitem-se ao Espírito, dobrem-se diante da regência perfeita do Espírito, submetam-se ao Espírito, deixem ser governados pelo Espírito. Então, quando Paulo diz aqui, e assim habite Cristo no vosso coração, na nossa linguagem da estética homilética é: Senhor, eu peço para que eles continuem sendo casas onde Cristo se sente em casa. Eu pergunto, Cristo tem se sentido em casa na tua casa chamada coração? Jesus Cristo tem se sentido em casa na tua vida como casa dele? Ele tem se sentido em casa, aí você, como eu posso medir isso? Ele tem tido prioridade na tua vida.
Como eu posso saber isso? É só olhar a tua agenda. Aonde está Cristo na tua agenda? Ele tem que estar no início, ele tem que estar no fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, o primeiro e o último. Ele é o nosso universo. Seja meu universo. Não é assim que diz o cântico? Faltou Denise aqui para conduzir a igreja, gente. Faltou. Se ela estivesse ali, já teria conduzido. Seja. Quem sabe cantar? Fernanda, Nanda. A gente chega lá um dia. E eu quero perguntar mais uma vez. Paulo pede que vocês prossigam sendo casas onde Cristo Jesus se senta em casa. Oh, meu rei, sinta-se em casa, nessa casa que é tua. Essa é a oração. Sinta-se em casa, nesta casa que é tua. Mas aí para isso, eu preciso odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. Aí ele se sente em casa, nessa casa que é dele. O terceiro pedido. Observem. Agora, que maravilha. Ainda no versículo 17. Vejam que é uma degrau de uma escada. Vai subindo. Que oração linda essa do apóstolo Paulo, diácono Luciano. Que oração linda. Reverendo Abraão. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Sinônimo de Cristo. Ninguém tem esse amor se não tiver em Cristo. Mas observe aqui qual foi a linguagem estética homilética que demos. Porque está ali. Ele pede para que a igreja continue ancorada no amor. Veja se a palavra âncora não tem a ver com alicerce. Veja se a palavra âncora não tem a ver com arraigada, raiz de uma árvore. Para que serve uma raiz de uma árvore? Para segurá-la. O vento bate, ela vai para lá e vai para cá, mas ela não cai. Para que serve o alicerce? Para segurar o prédio. Paulo ora para que a igreja continue ancorada no amor. Ah, meus irmãos, amor para com Deus, amor para com o próximo. Isso é fruto da energização do Espírito Santo. Isso é fruto do Cristo que habita em nós, e por habitar em nós, Ele quer se sentir em casa, nessa casa que é dele, a igreja, o seu povo. Aliás, se você acha que a palavra casa é estranho para o momento, o que é que Paulo diz lá em Timóteo? Capítulo 3, versículo 14, primeira carta. Olha só, Glau, querida. Juan, Felipe, concentrado aí? Então lembra aí, Felipe, guarda aí. Escrevo-te estas coisas, diz Paulo, esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, Simone, fique ciente de como se deve proceder. Onde? Aonde? Ou onde? Não é aonde, é onde. Não é a palavra correta, é onde. Na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Casa, casa. Mas aí, como já dissemos, terceiro pedido, sejam ancorados em amor. Aí Paulo usa a linguagem da botânica, arraigados, e a linguagem da engenharia, da arquitetura, alicerçados em amor. Tem um hino lindo sobre o amor, não tem? Lindo, já cantamos aqui recentemente. O adorno desta vida é o amor, é o amor. Dá para repetir só isso? O adorno desta vida é o amor, é o amor, é o amor, não qualquer amor, mas o amor ágape, o amor do Pai que inundou o nosso coração. Estejam arraigados e alicerçados em amor. Esse é o pedido dele, Senhor, que a igreja continue arraigada, alicerçada em amor, ancorada no teu amor.
Aí, meu irmão, quando alguém vacilar por não vigiar, seja dentro da igreja ou seja lá fora, e faltar com amor com você, não desista de viver, não desista de Deus, porque você já é amado com o amor de Deus. Ame, cada um dá o que tem. Se o outro está dando ódio, dê amor, mas não qualquer amor, o amor de Deus, o amor ágape. Quarto lugar, estamos caminhando para o encerramento. Agora o versículo 18. Já que ele falou de amor, observe a continuação do pedido dele, que pode ser um pedido só com detalhes, ou vários pedidos. Versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos. Ele orava para que todos os santos compreendessem o que, gente? Compreendessem a largura, o que mais? E o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ah, gente, é demais. Se o ponto anterior fala de ancorados em amor, esse é o meu pedido, Senhor, que eles estejam ancorados em amor. Ele está aí voltado mais para a questão das nossas horizontalidades, ainda que tenhamos citado a verticalidade. Agora aqui, Paulo sai da horizontalidade e ele vai diretamente para a verticalidade do amor. Aí ele diz que eles compreendam. E a linguagem que eu usei aqui foi, Senhor, que eles sejam imersos na imensurabilidade do teu amor. Que eles sejam imersos na imensidão do teu amor. Esse é o pedido, Senhor, que a igreja continue imersa na imensidão do teu amor. E ele usa a linguagem que eles compreendam o quê? A largura do teu amor. E aí alguns comentaristas falam, o amor dele é tão largo, que cabe gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas não só a largura do amor, ele quer que vocês compreendam, ele pede para que nós compreendamos. Além da largura, o que é que o texto diz, povo querido? O comprimento. O comprimento, alguns comentaristas, e não dá para não concordar com eles, todos eles narram isso com pequenas diferenças, mas não muda a ideia. O comprimento é a ideia de o amor dele não tem começo. O amor dele não tem fim. Aí Jeremias disse, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é eterno, gente. Você não pode fazer nada para ele te amar menos, e você não pode fazer nada para ele te amar mais, porque ele já te ama com amor eterno. Essa é a ideia de cumprimento. Um outro comentarista fala sobre o amor dele abrange o primeiro Adão, o primeiro homem, e o amor dele vai alcançar o último homem antes da volta de Jesus Cristo. Todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas não é só comprimento, fala também da altura. Querido, lá em Efésios 4, Paulo diz, aquele que desceu, aquele que subiu foi aquele que desceu. Ele desceu das alturas. Ah, meu irmão, é o amor sublime, é o amor altíssimo, é o amor que faz os próprios anjos ficarem boquiabertos, é o amor que faz com que os anjos fiquem estupefatos. Ah, o que é isso? Jamais visto. É o amor que segurou ele na cruz. O amor, quando tentado a descer da cruz, ele não desceu por amor. Eli, isso é amor, gente. Eli, está doendo. Não são apenas os pregos que estão gerando dores, é a ira de Deus sobre ele. A ira que era para você, a ira que era para mim. Eli,
Lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lá no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, por causa desse amor que é alto. É um amor inalcançável, ninguém jamais conseguirá expressar esse amor que ele expressou. E aí Paulo diz que ele tem largura, comprimento, altura e profundidade. Aí todos os comentaristas dizem, todos, não dá para não concordar. Ora, muito mais um pigmeu, tem mais é que montar nos ombros dos gigantes, como um João Galvino, e dizer, é isso mesmo. A profundidade, meu irmão, desse amor é o seguinte: ele está à disposição do pior dos pecadores. Esse amor de Deus está à disposição do pior pecador. Aliás, falando em pior pecador, qual foi o apóstolo que disse, eu sou o principal? Paulo. Quem está falando aqui da largura desse amor, do comprimento desse amor, da altura desse amor, da profundidade desse amor? Ninguém menos do que um homem que reconheceu que era o principal dos pecadores, mas esse amor de Deus em Cristo o alcançou. Ei, não desista daquele que está lá fora, e só porque a vida dele é desregrada, você diz que não tem jeito. Tem jeito. O jeito dele não está na sociologia, com todo respeito aos sociólogos. O jeito dele não está na psicologia, com todo respeito à nobreza da psicologia. O jeito dele não está na política, com todo respeito à política. E precisamos nos engajar na política, sim. Política de polis, buscar o bem da cidade. Mas o jeito dele está no Criador de tudo, Deus. O jeito dele está no amor de Deus em Cristo Jesus. O Deus que disse haja luz, e houve luz na primeira criação, ele continua dizendo hoje na vida de muita gente, saia das trevas, e das trevas muita gente tem saído. Aliás, na primeira criação, ele criou 2 grandes luminares. Quem é aqui da área da astronomia? Ciência linda, né? Ele criou 2 grandes luminares, um para governar a noite, o outro para governar o dia. Antes ele disse luz, haja luz. Depois ele cria os 2 grandes luminares. Na segunda criação, observe quem é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem disse isso? Ele, para sempre ele, Jesus Cristo. E terça-feira vamos lá para Coabaçangano para dizer para aquele povo que a luz do mundo é ele, Jesus Cristo. Aí você vai sair daqui dizendo, eita empolgação desse pastor, está dando até dor de cabeça. Não tem problema, é santa. Que essa empolgação gere dor de cabeça em você, mas que você saia daqui apaixonado por ele, Jesus Cristo. Que você saia daqui dizendo, grande pregador, não sou. Que você está dizendo, grande Salvador, Jesus Cristo. Gente, você é apaixonado por ele, eu também sou. Eu sou apaixonado pelo meu rei, eu sou apaixonado pelo meu mestre, e eu sei que um dia eu vou abraçá-lo, e você também. Que é isso, pastor? Eu sei que um dia eu vou abraçá-lo. Ele vai deixar nada. Como que não vai deixar? Aquele que morreu por mim não vai deixar que eu o abrace? Eu duvido. Como diz minha mãe, Deodó. Minha mãe ainda conclui, Deodó. E por último, observem o versículo 19. E conheceu o amor de Cristo que excede todo entendimento. Parte B. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se você quisesse resumir todo o período de Paulo em um só, e alguns comentaristas falam esse, está aí.
agora é o último degrau da escada, foi o anterior. Aí chegou agora no topo. Qual é o topo do pedido? Para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Todos os pedidos anteriores têm essa finalidade: a igreja ser tomada pela plenitude de Deus. E aí que resolvemos usar essa linguagem da estética homilética assim. Paulo pede para que Deus seja encontrado totalmente em nós, e nós nos encontremos totalmente nele. Isso é plenitude de Deus. É isso que ele pede. E um dia isso vai acontecer. Já estamos no processo, mas um dia vai acontecer. Ah, reverendo Abraão, o céu vai se rasgar, guerreiro. O céu vai se rasgar, Fernanda, Ananda, a filha do Erasmo, porque tem a outra Fernanda, também chamada de Nanda. Não é Nanda, ou Nandas no plural. Ei, Fernanda, de Erasmo, o céu vai se rasgar, garota, jovem linda, o céu vai se rasgar. E sabe quem vai aparecer ofuscando todas as luzes do mundo? Sabe quem vai aparecer ofuscando todos os brilhos dos artistas? Sabe quem vai aparecer e não tem luz que fique luz diante dele? O rei. O rei vai aparecer. Por isso na manhã deste dia cantamos um corinho que diz: o rei, o rei. Continua, igreja. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar, louvado seja o Senhor. Prossigamos caminhando com essa consciência em fé, igreja boa, igreja de Deus. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. É uma nova história, é um novo momento. Então prossigamos, porque Deus é Deus e nós somos dele. Fiquemos de pé. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 7. Porque o texto diz, até o versículo 10: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Encerrando, achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Nós somos Israel de Deus, da nova administração da aliança da graça.